Canaltech Startups, uma parceria Canaltech e Ideation Brasil. Olá, começando mais um Canaltech Startups. Esse é um projeto em parceria com a Ideation Brasil. Todas as quintas-feiras a gente publica vídeos relacionados ao empreendedorismo, dicas de empreendedorismo e inovação para vocês, estudantes e empreendedores. No programa de hoje a gente vai falar sobre aceleradoras. O que as aceleradoras são, de que maneira elas ajudam uma startup. E para falar sobre isso, ninguém melhor que o Felipe Matos, que é fundador da Startup Farm, que é uma das primeiras aceleradoras do Brasil, certo, Felipe? Sim, na área de startups digitais, nas startups de internet, a gente é uma das primeiras do Brasil, sim. Mas mesmo antes do digital, você já teve uma outra aceleradora, que essa sim foi a primeira do Brasil? Sim, lá em 2002, foi talvez com o modelo de aceleradora, foi acho que a primeira do Brasil, chamada Instituto Inovação. Como que você chegou a essa história? Como que você chegou a essa ideia? Assim, por que montar um acelerador no Brasil e como que você trouxe isso para cá? Sendo que foi a primeira, ninguém sabia o que era isso. Ainda hoje não sabem direito, imagina naquela época. Eu sempre fui muito empreendedor e sempre gostei de tecnologia, né? E a minha primeira empresa foi um aplicativo móvel, foi o primeiro aplicativo móvel do Brasil, lá em 99. Qual era? Chamava Girando App. Isso na época do celular tijolão, assim. E eu tive muita dificuldade, eu também era muito jovem, né? Eu tinha 16 anos, mas tive muita dificuldade de fazer esse negócio acontecer. E eu fui para uma incubadora de empresas na época, que era a incubadora de empresas da UFMG, a universidade, eu estudava no colégio técnico lá, e vi muitos outros empreendedores que, como eu, tinham um projeto interessante, principalmente na área técnica, mas não tinham muito conhecimento de como levar esse projeto para o mercado, né? Transformar isso num negócio. E as incubadoras, naquele momento, eu diria que, em boa parte até hoje, elas têm uma abordagem muito focada em infraestrutura, né? Te dão um espaço para trabalhar, sim, sim. Mas não tanto do ponto de vista do negócio, da gestão, que é muito do que esses empreendedores precisam. E aí a ideia, então, de criar uma aceleradora foi de trazer para esses empreendedores um pouco do que eles realmente precisavam, né? Apoio à gestão, né? Então eles entendem na parte técnica e precisavam de um apoio para a parte de negócios, para ajudar a levar, então, esses projetos para o mercado. Uhum. Bom, são mais de 200 empresas aceleradas por vocês, né? O que você percebe como sendo a principal questão para essas pessoas que querem empreender hoje? Eu vejo que muita gente, principalmente o empreendedor de primeira viagem, ele costuma valorizar muito a ideia, né? Então eu tive uma ideia sensacional, maravilhosa, vou dominar o mundo, e acaba um pouco não subestimando o esforço todo de levar essa ideia adiante. E 99% do trabalho vem depois da ideia, né? A ideia sozinha ela vale muito pouco, para não dizer que vale nada, né? Então tem muita gente que no primeiro momento tem receio até de dividir a ideia. Enfim. Isso é muito característico daqui, né? Sim, sim. É bastante característico do Brasil e da América Latina até, de maneira geral, né? A gente talvez seja um pouco desconfiado nesse sentido, mas no ambiente de startups a gente vê muito um ambiente também de colaboração, né? Então quando você compartilha a sua ideia, normalmente você vai ouvir opiniões, alguém vai te falar de uma ideia parecida, ou, às vezes de um outro mercado que pode te dar um insight ou te apresentar uma pessoa. Isso é muito do que acontece, inclusive, dentro da aceleradora, né? Ela é muito baseada num processo de mentoria. Então a gente tem, por exemplo, na Startup Farm, a gente tem mais de 350 mentores, que são empreendedores, bem-sucedidos, empresários, profissionais das mais diversas áreas, que vão lá dar seu tempo, né, ter conversas um a um com as startups para dividir conselhos, às vezes abrir um contato, abrir uma porta. Então esse processo de troca e de colaboração ele é fundamental nesse ambiente. Como você mesmo disse, um processo de troca, né? O mentor também aprende. Claro. O que você considera como os principais aprendizados aí nesse processo? Acho que os mentores, quando vão para uma aceleradora, quando vão para a Farm, eles também estão em contato com novas ideias, né, com novas tecnologias. Eles aprendem muito, eles acabam vendo abordagens ou modelos de negócio que também dão insights para eles nos seus trabalhos, enfim, nas suas atividades profissionais. Acabam também muitas vezes gerando oportunidades de negócio, alguma parceria ou até investimento, né? Muitos mentores atuam também como investidores anjo e acabam conhecendo uma startup e depois se tornando investidores dela. Beleza. Bom, Felipe, muito obrigado pela conversa. Quem quiser conhecer mais a Startup Farm, é só acessar o link aqui junto ao vídeo. Até a próxima.